Bom dia, meus irmãos, né? Que bom estarmos juntos aqui para podermos estudar a palavra do Senhor. Queria saber se tem alguém que está aqui nos visitando, né, pela primeira vez. Se tiver, dá só um oizinho assim, você vai receber ali, temos ali no fundo. Alguém mais visitando, né? Sejam todos aí bem-vindos aí à casa do Senhor, né? O momento que a gente tem aí como família para poder nos reunir para adorar e glorificar o nome de Jesus. Né? O pastor Marcelo Santiago, né? Ele não está aqui hoje porque ele foi ministrar em uma outra igreja, então que Deus possa abençoar a vida dele. Estava aqui conosco na escola dominical. E aqui está o Marcelo Ramos, né? Só mudou o sobrenome aí, né? Talvez você não me viu nas últimas 3 semanas, eu estava numa viagem ministerial, eu e minha família somos missionários, estava em São Paulo, 2 semanas depois, a outra semana aqui na Paraíba, né? Nessa viagem missionária e ministerial. Nós vamos meditar hoje, meus irmãos, no Salmo de número 1, né? Salmo 1, com o título aí do O Caminho para a Felicidade, né? Salmo 1. Eu vou ler na versão NAA, né? Não temos costume de ler na NVI, mas hoje eu vou mudar um pouquinho e vou ler na NAA. Você pode seguir aí na sua versão mesmo, ou se estiver no celular, você pode colocar na Nova Almeida Atualizada, a NAA. Salmo, capítulo 1. Ontem nós tivemos um momento muito especial aqui como igreja, né? Tivemos aqui uma palestra abençoada pelo nosso querido irmão Misael, nos ajudando aí sobre finanças, né? Entender um pouco sobre isso. E depois torcemos aí pelo nosso Brasil, né? Ou sofremos, né? Pelo Brasil, né? Mas enfim, a gente não desiste, somos brasileiros, né, igreja? Então vamos continuar aí nessa torcida. Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós separamos esse momento para ouvir do Senhor, da tua boca, que é a tua palavra, Pai. Ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso coração. Ela revela também as intenções do nosso coração. A tua palavra também é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, é a água que nos purifica, Senhor. A tua palavra, Senhor, é a direção que nós precisamos para a nossa vida. Então, nesse momento, Pai, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, tirar toda e qualquer distração, para que a gente não perca as sementes que serão lançadas nesse momento, Pai, que ela venha cair num terreno fértil, Senhor, aonde venha produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por 1, e assim a gente também possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai. Nós queremos rogar ao Senhor por isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, os Salmos, né? Permita-me falar um pouco sobre o livro de Salmos. É o maior livro da Bíblia, né? Temos aí 150 capítulos, um livro aí fantástico, talvez o livro mais lido da Bíblia, né? Pessoas de diversas religiões, né? Leem o Salmo, não só aqueles que são de Jesus, mas veem o Salmo ali como uma literatura ali interessante, né? É um livro que tem vários autores, e eu não sei se você sabe, mas a composição dos Salmos, todos os Salmos têm cerca de um período de 1000 anos que foram escritos. Então temos Salmos de Moisés e Salmos também depois do exílio babilônico, né? Então compreendo cerca ali de
de 1000 anos dessa escrita, né? Então era o inário do povo de Israel. O inário do povo de Israel. Então, esse livro, ele foi aí, segundo a história, ele foi juntado todo esses salmos após ali o exílio. E os salmos, ele fala ao nosso coração, e também um certo autor fala que o salmo também fala por nós. Porque ao ler o salmo, a gente nos enxerga no salmo. Né? Nós vemos ali salmos que vêm trazer orações, arrependimento, né? Petições, Senhor, atende o meu clamor, me livra, né? Me ajuda. Salmos messiânicos. Temos aí diversos temas em relação ao livro de Salmos. Então, encorajo você aí a meditar, né, em um livro dos Salmos. Eu uso o Salmo para evangelizar no Uber, como eu já falei aqui, né? Aí entro no Uber, falo bom dia, boa tarde, e aí você já leu a Bíblia, né? Aí a pessoa geralmente fala não, né? E aí fala, posso te falar um salmo? Todo mundo sabe, né? O que é um salmo? Aí cita o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então é uma oportunidade que a gente tem ali também de estar meditando. E o Salmo 1 é como se fosse a introdução do livro de Salmos. É o prefácio para o livro de Salmos. E aqui ele começa então fazendo essa distinção entre o justo e entre o ímpio. Entre um caminho, comparação, em contraste a um outro caminho. E mostrando que algo que faz a diferença é a própria palavra de Deus. Então nós vemos aqui que não existem muitos caminhos, né? Apenas 2. E a Bíblia é cheia desses contrastes, né? A porta estreita e a porta larga, né? O caminho estreito, o caminho largo, e é por aí vai. Então nós vamos dar início aqui, trazendo primeiro essa luz para esse caminho da felicidade. A felicidade, ela é tão buscada pela humanidade, né? Já os filósofos lá na própria Grécia pensavam, pararam, refletiam em busca da felicidade. O que é a felicidade, senão uma vida boa, né? Uma vida agradável aqui na Terra. Então, os homens já buscavam há muito tempo a felicidade. E nós vemos até nas músicas populares, né? Eu só quero é ser feliz. Né? Então, o homem busca a felicidade. E a Bíblia nos ensina que existe um caminho para essa felicidade. Né? E nós vamos ver um pouco sobre isso, que para eu viver feliz, eu preciso ser uma pessoa justa. Porque nós temos o contraste aqui no Salmo 1 entre o justo e o ímpio. E nós vamos ver então como que esse justo é, como ele vive, o que ele faz. Então no versículo 1, nós vamos fazer uma exploração aqui desse Salmo 1. Então vamos começar aí no versículo 1, que diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então me parece que o Salmo 1, versículo 1, começa dizendo que o justo não faz. É interessante, né? Muitas vezes, para você querer saber sobre algo, você tem que entender o que aquele algo não é. Então o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, começa a nos dizer, olha, o justo não faz isso. Ou seja, ele rejeita algumas coisas, ele se separa de algumas coisas. E isso é muito interessante. Você quer descobrir sobre algo, primeiro estudar o que aquele algo não é, porque vai ajudar você a viver como a pessoa correta. Então, nós vemos uma progressão. Olha os verbos: andar, né? Andar, deter, né? Ou parar e assentar. Então nós vemos uma progressão entre andar, deter e se assentar. E nós vemos também uma outra progressão entre ímpio, pecador e escarnecedor. Olha que interessante, a Bíblia sempre trabalha com isso, né?
paralelos também às progressões para nos ajudar a entender que nem tudo começa já realmente pleno, nem para o nosso bem, por isso que a gente tem que crescer como a luz da aurora, dia após dia, e aí até se tornar dia perfeito. E também a pessoa não se desvia, não sai da rota de um dia para o outro, ela vai saindo devagarzinho. Isso me fez lembrar, ao falar agora sobre isso, de um livro que eu li há muito tempo atrás chamado A Rã na Chaleira, né? De um autor, ele é um autor cristão, né? Pesquisador, George Barna, e ele fala sobre a rã, o sapinho, né? Na chaleira. Então, se você pega um sapo, a rã, e joga numa água fervendo, ela vai bater e pular. Mas se você pega essa água fria, coloca a rãzinha lá dentro, põe naquele foguinho bem devagarzinho, o fogo vai aumentando, ela vai trocando a temperatura com a água, vai se adequando, hora que a água chega a uma temperatura, a rã explode. Deve ser meio feio, né? Você vê um sapo, as mulheres então, né? Né, Lucimara? Um sapo explodindo. Isso mostra o quê? Que a progressão vai levando para aquele lugar. Eu não vou entrar no assunto de hoje, da atualidade, a gente vê tantas coisas, né? Querendo entrar, arrumar espaço nas nossas vidas, e vai entrando devagarzinho. E por isso que no primeiro ato que o justo rejeita é o quê? Não andar no conselho dos ímpios. Olha que interessante. Nós temos aqui os nossos pequenos grupos, né? Nós estudamos, não nesse livro, mas no livro anterior, um livro sobre os pecados, né? E um dos pecados tem lá a impiedade. E nós vimos que a impiedade muitas vezes não é algo imoral, né? Mas é aquela pessoa que ela rejeita, né? Ela não confia estreitamente, unicamente em Deus. Ela é uma pessoa ímpia. Aparentemente, exteriormente, uma pessoa boa, talvez íntegra, nos olhos humanos, mas uma pessoa ímpia. Então aqui nós vemos essa progressão que esse conselho, esse ímpio, talvez não é uma pessoa sem pau, aquela pessoa não é uma pessoa tão má. Mas o problema é que ela não tem uma mentalidade bíblica ou uma cosmovisão bíblica, e aí está dando conselhos, porque todo mundo dá conselhos, né? Todo mundo dá conselhos. E na nossa época aí, essa palavra mais moderna, né? Influencer. O que é um influencer? É aquele que dá conselhos. Então, ao assistir, né, um podcast, um videozinho de 20 segundos, você está recebendo um conselho de alguém. Pode ser que seja a rã na chaleira, né? Devagarzinho está sendo formada uma cultura. E ali você está recebendo um aconselhamento. E nem todo conselho é bíblico, né? A Bíblia fala que há sabedoria nos conselhos, nos conselheiros, mas nem todo conselheiro é bíblico, né? Então nós vemos que o justo, ele não aceita a mentalidade do mundo. O justo, ele filtra e entende se aquele conselho está baseado, né? Esse conselho, ele tem uma raiz, esse conselho tem uma cosmovisão, ou esse conselho tem um pressuposto, são palavras mais difíceis, né? Mas tudo para dizer que esse conselho, se ele está baseado em qual fundamento. Então, o justo, ele não anda nesse conselho dos ímpios. E como é fácil a gente andar nos conselhos dos ímpios, meus irmãos. Né? Nós vimos ontem sobre finanças, né, aqui. E talvez você pode estar ouvindo conselhos sobre finanças e parece bom, mas está revestido de uma cosmovisão não bíblica. E isso é um grande problema. Né? Então, primeira atenção, cuidado com as influências. Cuidado com as amizades. Cuidado com os conselheiros da internet, porque eles estão ali dando conselhos. Né? Segundo, a progressão. Né?
O justo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Olha aí, já aumentou um pouco. Ele não está só mais agora ouvindo, ele está no caminho. E agora não é somente um ímpio, já é um pecador. Já aumentou um pouco mais. Né? Já começou a mostrar uma imoralidade. Né? Já começou a ficar mais visível o negócio. Então, o justo, ele não se detém nesse caminho. Porque quem pede conselho, fala, como que eu chego em tal lugar? Está pedindo conselho. Ah, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Agora eu recebi o conselho, aceitei o conselho, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o conselho e agora eu vou trilhar o caminho dos pecadores. E como é fácil fazer isso, irmãos. Como é fácil a gente andar assim. Um exemplo que a gente orou aqui nesse momento atrás foi pelas crianças. Talvez muitos pais, né, estão recebendo conselhos de pessoas ímpias e acaba criando os filhos não de uma maneira bíblica, né, mas de outras maneiras. Isso é tão fino, né? É uma coisa tão fina ali que nós precisamos entender. E no caminho dos pecadores, ou seja, por causa de um conselho, por causa de uma visão, aquilo que é para nós chamarmos de pecado, a temperatura começa a aumentar e fala assim, foi apenas um desvio. Né? Foi apenas um outro adjetivo, mas não o chamamos mais de pecado. Então, olha só. Né? Então, nós começamos a andar nesse caminho de pecadores que começa a já não mais valorizar a palavra do Senhor. Uma vez que eu acho que pecado não é pecado, logo eu não preciso mais me arrepender. Se eu não preciso mais me arrepender, eu não preciso mais de Deus. Então a coisa começa a complicar essa caminhada. Ou seja, não normalize o erro. Não normalize o pecado. Isso tudo o justo vai rejeitando. Andar, conselho, se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora afundou ainda mais. Agora, aquela pessoa que tinha uma aparência de ímpio, que se revelou como um pecador, agora ele é um zombador de Deus. Então, escarnecer é um zombador. Mas foi algo progressivo. Ouvi o conselho, me detive no caminho dos pecadores, agora eu estou agora sentado com aqueles que zombam de Deus. Mas Jesus não é assim, Deus não é assim, e a Bíblia não é assado, isso aqui não serve para nada. Zombando de Deus. Recentemente apareceu na internet um senhor em uma rádio xingando a Bíblia. É lá da cidade que a gente morou, onde a Letícia nasceu, em Araraquara. Muitos devem ter visto aí, né? Ele zombou da palavra, né? O pessoal ficou chocado com a atitude de um senhor, né? Na rádio, ali. Agora não era só rádio, mas era web, né? É um radialista muito famoso de Araraquara, muito antigo. Ele zombando da palavra de Deus. O justo não se associa com aqueles que zombam de Deus. Ele não permanece em ambientes que afastam você de Deus. Aí nós temos que ter a sabedoria, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém, meus irmãos? Então, no passado, muitas vezes, a pessoa fala assim, não se mistura com o mundo. Então, o crente se isolava. Né? Não é isso que o Senhor quer. Nós precisamos estar pertos para influenciar, perto o suficiente para influenciar e longe o suficiente para mostrar que nós somos diferentes. Então eu tenho que estar perto para influenciar, mas eu tenho que estar longe para dizer e falar,
eu sou diferente. Eu fiz o curso técnico, eu fiz o curso técnico, né, em São Paulo, em mecânica, jovem, e o professor na oficina. Oficina é terrível, né? O professor falava palavrão, tal. Aí um dia eu estava no meio do pessoal e aí o menino começou a falar palavrão. O professor falou assim: ó, pessoal, o Marcelo está aqui, ele não é que nem nós. Eu falei: uau, né? Então, estar perto o suficiente para influenciar e longe o suficiente para dizer eu não sou igual. É um desafio, meus irmãos. Porque se eu me afasto e eu me isolo, olha lá, é uma pessoa do outro mundo. Nós somos do outro mundo, né? Mas vivemos nesse mundo. Então, o justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele entende que eles têm que estar próximo o suficiente para influenciar e longe o suficiente para dizer, ó, eu não sou igual a você. Eu tenho um outro conselho, eu tenho um outro caminho, né? E eu sento numa outra mesa, né? Porque estar na roda é sentar na mesa. Nós sentamos na mesa do Senhor. Então o justo, ele é feliz pelo aquilo que ele rejeita, porque a santidade é isso, é você rejeitar essas coisas. Segundo ponto, que é no versículo 2, o justo é feliz por aquilo que ele ama. Olha o que diz o versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, não é mais o que o justo rejeita, aquilo que ele não quer, mas agora é o que o justo faz. Ou melhor, que ele ama. Outra progressão que nós vemos: amar e meditar, né? Amar a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor dia e noite. E aí nós vemos uma outra direção que o Senhor tem para nós, de que o amor à palavra não deve ser teórico, deve ser prático. Eu amo a palavra de Deus, eu canto o que eu amo, mas se eu não estou meditando de dia e de noite, o meu amor é um amor, né, distante, não é um amor prático. Quando o Senhor Jesus me alcançou, eu fui o primeiro da minha casa, né? Eu tinha 16 anos. E eu morava lá na minha cidade, em Nova Odessa, e a igreja ficava longe de casa, e eu tinha que pegar ônibus, né? E eu era um jovem, era roqueiro, né? Antes de me converter, né? Imagine só, né? Eu me converti, aí os caras, mas você virou crente? Eu falei, cara, eu não sei. Minha família não era crente, meu pai não era crente, meu avô não era crente, ninguém era crente na minha casa. Então eu não sabia como que ia ser o negócio. Mas você vai ser aqueles crentes que carregam a Bíblia do braço? Eu falei, não sei, cara. E como vai ser isso? Você já entendeu a crise de um jovem que vai na igreja, se converte, chora, depois chega segunda-feira e fala, e agora? O que eu faço? Né? Aí me deram uma Bíblia. Pô, mas agora tem que pegar o ônibus com a Bíblia na mão. Meus irmãos, eu passei algumas semanas escondendo a Bíblia debaixo da minha blusa. Porque eu tinha medo da Bíblia. Porque na época, falava assim, né, no século passado. Eu nasci no século passado, né? Quem lê a Bíblia fica louco da cabeça. Quem já ouviu isso? Alguns já ouviram, né? Não pode, fulano de tal leu a Bíblia, parou, antigamente falava hospício, né? Parou lá no hospício, ficou maluco. Eu falei, o que esse livro tem, meu Deus do céu? Então tinha toda essa questão para a pessoa não ler a Bíblia. E aí eu tinha medo, vergonha da Bíblia. Eu falei, mas eu vou andar com esse negócio na mão agora. Mas ao passar do tempo, foram me ensinando a palavra, e eu passei a não mais ter vergonha da palavra, mas ter amor pela palavra. E esse amor me fez agora ler a Bíblia. Ao chegar lá no meu trabalho, eu chegar antes do horário de começar, eu abria a minha Bíblia e lia. Dava o horário, fechava a Bíblia e punha na gaveta. Então as pessoas começaram a me ver ler a Bíblia. Na escola, levava aquele Novo Testamento, no intervalo, nos lugares, estava lendo a Bíblia.
Porque agora estava amando a palavra. Né? E uma coisa também é diferente, talvez você venha aqui para a igreja e o nosso pastor prega, né? Quem está aqui prega, e a gente é muitas vezes convencido. Ó, você tem que ler a Bíblia. Né? Como talvez o seu médico falou, você tem que fazer exercício. Você tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer uma academia. Né? Aí a pessoa fala assim, posta lá, hoje foi na força do ódio. Porque ela foi convencida de que ela tem que fazer aquilo, mas ela está na fase que ela foi convencida, mas ela não está amando aquilo lá. Talvez muitas pessoas que hoje estão na igreja, ela é convencida e fala, eu tenho que ler a Bíblia. E vai que o pastor pergunta na escola dominical, quem leu a Bíblia essa semana? Aí eu fico com vergonha. Pode ser um ponto, por vergonha. Ou como você porque cara, eu sou crente agora. Agora o crente lê a Bíblia, eu tenho que ler. Então ele está convencido. Mas aqui a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala aqui no Salmo 1 que, pelo contrário, o seu prazer. Na NVI fala a sua satisfação está na lei do Senhor. É diferente de eu ler por obrigação, ou ler por vergonha, ou ler porque eu fui convencido, mas agora a minha satisfação, chegar a ler a palavra do Senhor, né? Meditar, né? Eu li um livro recentemente falando sobre hábitos cristãos, né? Um livro muito interessante, Regra Comum chama, e lá uma das regras que ele põe no livro é Bíblia antes de celular. Ao acordar, né? Despertou o celular, dá o off lá, desliga ele, mas não mexa nele. Abra a Bíblia. Leia a Bíblia antes do celular. E eu tenho feito essa prática, sido muito bom para mim. Então, o justo, ele desenvolve o gosto pela palavra de Deus. A satisfação pela palavra de Deus. Então, eu quero incentivar você, né? A desenvolver esse amor, não ler só por obrigação ou por uma necessidade, mas por satisfação. Ler a palavra do Senhor, desenvolva esse gosto pela palavra do Senhor, né, na sua vida. Use o seu aplicativo para você, talvez, ler a Bíblia sequencial, né, para que você possa ter esse hábito. Né? E não somente ler, mas a Bíblia diz o quê? Meditar de dia e de noite. Por que meditar, meus irmãos? Talvez você está numa situação difícil no seu trabalho lá, uma reunião tensa, e aí você lembra de um versículo. Você lembra de uma passagem. E aquilo lá faz você ficar quieto. Ou faz você falar com moderação. Ou faz você falar assim, puxa, eu não posso mentir. Porque a Bíblia diz em João 8 que o pai da mentira é o diabo. O diabo não é meu pai. Né? Ou Jesus é a verdade, eu tenho que falar a verdade. Então você não vai ter tempo de abrir, procurar ou pôr no Google, né? Qual o versículo que fala. Não. O que está no seu coração? Que você meditou, que você internalizou para a sua vida. Então, por isso que o meditar é importante. Por quê, irmãos? Lembra no versículo 1 que o justo não anda no conselho dos ímpios? Mas o justo anda no conselho de quem? No conselho do Senhor. Salmos 32, 8 é um versículo que Deus falou ao nosso coração, meu da Lucimar, quando a gente veio para a região Nordeste em 2023. A gente dá esse passo de fé. Salmo 32, 8 fala, eu guiarei vocês pelo melhor caminho. Eu lhe darei conselhos e cuidarei de você. É um salmo maravilhoso, né? Na versão NVT. Né? Eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Eu lhe darei conselhos e eu cuidarei de você. Então, o que nós mais precisamos, irmãos, é de conselhos. Conselho do Senhor. Então, substitua o conselho do mundo, substitua o conselho do ímpio para o conselho do Senhor. A Bíblia fala de tudo que a gente precisa, irmão. Finanças, família, criação de filhos, casamento, decisões, tudo você vai encontrar na palavra de Deus.
Amém? Tudo, tudo. Porque nós vamos ter uma mentalidade bíblica. Então o justo ele é feliz por aquilo que ele rejeita, que ele não quer. O justo é feliz por aquilo que ele ama. E o justo é feliz por aquilo que ele é. Versículo 3, olha que diz. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz prosperará ou será bem sucedido. Meus irmãos, a água faz uma grande diferença. Quem aqui já foi visitar o sertão de Pernambuco, ali na região do Rio São Francisco? Cadê os pernambucanos? Gente, vocês não conhecem o meu país, Pernambuco, não? Né? Tem que conhecer Petrolina, né? Aquela região ali. Para você ver que no sertão de Pernambuco, a uva tem 2 safras. Que coisa maravilhosa. Né? Por causa da irrigação do Rio São Francisco. Nem todas as parreiras estão plantadas à margem do, como diz o versículo aqui, mas as águas são bombeadas para elas. Né? Então tem 2 safras. Quando você está em um lugar, você está dirigindo pela nossa BR-232, que sai daqui e vai até lá, Serra Talhada, Salgueiro. Os irmãos conhecem aquela região? Então, incentivar os irmãos pernambucanos aqui a conhecer o nosso estado, né? Amém, igreja? Amém? Tira uma férias aí, vai conhecer aqui. Vai comer um bode assado, né? Ou um bode guisado. Vai comer aí uma comidinha especial, chupar uma uva de lá, ou uma manga da região ali de Ibó, ou comer abacaxi daquela região, né? Ou uma cebola, tudo é da região ali. Né? Vamos lá, gente, vamos conhecer aí. E já vai orando também, né? Deus, salva esse sertão aqui em nome de Jesus. E aí você vê, você está andando pelo deserto ali, ou você está andando pelo sertão, mas você começa a ver tudo seco, de repente você vê um aglomerado de verde. O que tem ali? Tem um rio, tem um lago, alguma coisa de água. É perceptível. Imagens aéreas, né? Você vê assim, tudo seco, aí você vê um amontoado de árvore. Opa, ali tem um riachozinho. Ali tem alguma coisa de água. Se fosse em Minas, assim, ali tem algum trem de água. Né? Tem alguma coisa de água ali. Por quê, irmãos? Porque a água traz esse alimento, traz essa substância para a árvore. E o justo, ele é como essa árvore plantada a ribeiros de água, a corrente de águas. E ele vai acontecer, o que vai acontecer com ele, meus irmãos? Ele vai estar firmado na palavra, porque a água representada ali como a palavra de Deus. É uma vida alimentada, é uma vida firmada. E quando fala de árvore, o que você se lembra das raízes? A raiz vai até achar o que ela quer. Então nós precisamos ter as nossas raízes aprofundadas na palavra. Porque quanto maior a raiz, mais firme vai ser a árvore. Agora, se a minha raiz está superficial, como que vai ser? Então, busca essa profundidade pela palavra do Senhor. E o que essa árvore vai acontecer, meus irmãos? Ela vai dar fruto. Ela vai mostrar um crescimento, ela vai mostrar uma perseverança no crescimento. Ela vai o que mais? As suas folhas não murcha. Irmãos, passamos por crises, passamos por dificuldades na família, no casamento, nas finanças, na saúde, crises internas, crises externas, mas aquela árvore plantada ali, ela não murcha. Porque ela está sustentada na onde? Na palavra.
Eu não consigo nem orar. Então, esse justo fala assim, eu vou ler uma oração, eu vou ler um salmo. Né? Aí não quero ir hoje no culto, não quero ir na reunião, não quero ir no pequeno grupo. Aí eu lembro, lá em Hebreus diz, não deixei de congregar. Por que eu fui lembrar da Bíblia? Tem que congregar agora. Né? O irmão ali, eu achei que o Sam ali não cumprimentou eu, e eu sei chateado, aí eu lembro, perdoar 70 vezes 7, que droga, tem que perdoar. Então a Bíblia ela vai incomodando a gente, porque você tem aquele texto, aquela situação no seu coração, aí você está no trânsito de Recife, todo mundo naquela paz, né? Aleluia. Aí você fala, não, Deus, eu sou crente. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é longanimidade, longo ânimo. Eu não posso querer matar o motorista do lado. E aí você vai. Por quê? Porque ele está plantada à beira do ribeiro. E a água está alimentando. Jesus é a água da vida. E ainda mais, olha o que a Bíblia diz. Tudo que ela faz será bem sucedido. Tudo que faz prospera. Sucesso espiritual, sucesso emocional e sucesso material, que é o mais fácil, que até o ímpio tem. Por quê? Porque prioriza o que é eterno. Então esse é o retrato do justo. O justo entende o caminho da felicidade para aquilo que ele rejeita. Não, isso não é. Eu não quero. Eu estou diferente disso. O justo, ele entende o caminho da felicidade para aquilo que ele faz. Ele medita na palavra porque ele ama a palavra, ele busca o conselho na palavra. O justo, ele entende que a felicidade por aquilo que ele é. Ele é justo, ele é uma árvore plantada. Mas agora, meu Deus, mas eu sou justo? Por natureza não. Mas aquele que se entrega ao Senhor, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pela fé. Temos paz para com Deus. Lá em Hebreus, lá em 1 Pedro 3,18, diz assim, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto assim na carne, mas vivificado no Espírito. Então eu não sou justo por causa de mim, mas eu sou justo porque o justo tomou o meu lugar, que era a cruz, que era a morte, e me revestiu com a justiça dele. Então, aquele que se entrega para Jesus, aquele que dá a sua vida para Jesus, ele passa a ser chamado como justo. E por isso que eu tenho que viver como justo, primeiramente rejeitando coisas, e em segundo lugar, fazendo as coisas de um justo. Que é seguir o conselho da palavra, que é andando no caminho de Deus, que é se assentando na mesa do Senhor. Esse é o caminho do justo, esse é o caminho da felicidade. Mas como que a Bíblia sempre nos mostra sempre um contraste. Agora vem o retrato do ímpio. Versículo 4. Os ímpios não são assim. Isso é muito forte. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Para pensar o contraste entre uma árvore plantada na beirada do riacho com uma palha. A palha se espalha. Não tem firmeza, não tem direção, porque aonde vai, se foi um vento que vem do norte, vai para um lado, do sul, se vai um redemoinho, ela é levada. A aparência não sustenta. E que tristeza.
Porque o justo não é assim. O ímpio não é assim. Ele é a palha que o vento dispersa. Que contraste, meus irmãos, daquele que confia no Senhor, daquele que é justificado por Cristo, daquele que anda no conselho da palavra. Uma árvore. Uma árvore. E aquele que é um ímpio, que confia em si mesmo, né? Que não confia no Senhor, que despreza a palavra, é como uma palha. Não serve para nada. Não serve para nada. E continua. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Talvez você olhe para as situações de hoje, tanta corrupção, tanto roubo, tantas coisas, tantos juízes comprados, né? Tantas testemunhas compradas. Parece aos nossos olhos que os ímpios estão prevalecendo. Mas ninguém faz nada. Olha lá, olha quanto dinheiro, olha quanto bens, olha quanto roubo, não acontece nada. Calma. Nós só estamos no trailer. Amém? Só estamos no trailer do filme. Só estamos no trailer. Parece que eles estão prevalecendo, mas a Bíblia fala, não prevalecerão no juízo. No julgamento aonde o que pauta é a justiça e a verdade. Aonde ninguém se esconde. Aonde tudo é claro. Aonde tudo será posto. É no juízo de Deus. E a Bíblia diz que os ímpios não irão prevalecer. Talvez prevaleça aqui. Aparentemente. Mas não prevalecerão lá. Porque o juízo de Deus é a realidade. E eles serão condenados. Então o justo, ele tem que olhar para o ímpio e falar, olha, parece uma felicidade que eles estão vivendo. Mas é uma falsa e passageira felicidade. Cara, os caras estão em iate, os caras estão em viagem internacional. Os caras, o que eles querem, eles conseguem. Eu aqui sofrendo. Calma. Porque aquilo lá é uma falsa felicidade. É uma passageira felicidade. E o que vai durar vai ser a ruína. Vai ser a destruição. Porque diz que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios terão o seu decreto. Os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. Porque eles são como o vento, como a palha levada pelo vento. Até tem um salmo, Salmo 73, se não me engano, onde Asaf começa a olhar, assim, gente, né, parafraseando aqui, gente, eu aqui indo para o templo e os caras fazendo festa, uma vida sossegada. Parece que eles não têm doença, parece que eles não têm problema, né? Parece que eles não têm nada de ruim na vida. Aí o Asaf fala assim, até que eu pisei no templo do Senhor. E vi que o caminho deles é um caminho escorregadio. E aí vai, ele começa a falar sobre isso. Mas ele estava ficando em crise. Eu estou buscando a Deus, eu estou numa peleja aqui, uma luta. Mas os caras parece que não tem. Você vê o Salmo, acho que vamos abrir aqui rapidinho aqui só para... Isso, Salmo 73. Acompanhe comigo bem rápido aqui. De fato, Deus é bom para com Israel e para com os limpos do coração. Quanto a mim, Salmo 73, 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só, irmão.
Talvez você está vivendo essa crise. Aqui eu estou numa peleja. Eu estou buscando a Deus. Eu estou indo nas reuniões de oração de segunda-feira online. Eu vou no pequeno grupo. Eu estou na igreja. Eu estou na escola dominical. Mas é uma luta, rapaz. Você vê os caras aí, né, vivendo essa vida. Olha só o versículo 4. Para eles não há preocupação. Seu corpo é forte, sadio, não partilham de canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como colar, a violência os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de tanta picanha. Gordura. E do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam de opressão com arrogância, abram a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Esses são os ímpios, sempre tranquilos, amontoando suas riquezas. Com certeza foi inútil eu conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos da inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido, a cada manhã sou castigado. E se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos filhos, ó Deus, e só em refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Aí vem a virada. Até que eu entrei no santuário de Deus. E descobri o qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, os despertasses, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Talvez está vendo essa crise de Asaf. E Asaf estava naquela crise, até que ele vai no santuário. O que representa aqui o santuário? É aquela busca a Deus. Senhor, hora que você para e vai buscar a Deus, lê a palavra assim, a minha visão está distorcida, a minha mente está impregnada, né? Pelo conselho dos ímpios, pelo conselho secular, pela filosofia do mundo. Mas quando agora eu começo a enxergar com os olhos, a cosmovisão da Bíblia, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. O ímpio tem a falsa felicidade. E é o verso 6 para a gente encerrar. Ele resume tudo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, a melhor coisa, além de conhecer a Deus, a melhor coisa é ser conhecido dEle. Ser conhecido por Ele. Né? O que Jesus ouviu, esse é o meu filho amado. Ou seja, eu conheço, eu sei quem Ele é. Irmãos, Deus olha para nós e fala, eu conheço você. Eu sei quem Ele é. Deus conhece, Deus cuida, Deus aprova o caminho do justo. Por isso, irmão, ande com Deus diariamente.
Eu sei que todos nós temos compromissos, todos nós temos a nossa correria, mas não perca as oportunidades que Deus nos dá como igreja de estarmos juntos, né? Toda segunda-feira a gente para meia hora, irmãos, meia hora para orar. A gente quer orar por vocês. Abrindo o coração aqui, meus irmãos, toda semana o pastor Marcelo põe lá o formulário para ver os pedidos de oração. Irmãos, são pouquíssimos irmãos que escrevem pedidos de oração. Será que nós não estamos precisando? Ou será que a gente não crê que Deus pode mudar as circunstâncias? Eu não sei. Mas eu ponho sempre pedido de oração, porque eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Eu incentivo meus filhos. Aí, vai pedir oração do quê? Letícia, vai pedir oração do quê? Põe pedido de oração. Porque isso é pedagógico. Por quê, irmãos? Para lembrar, eu não estou sozinho. Para me lembrar, eu não dependo só de mim, eu dependo de Deus. Senhor, eu tenho que tomar decisões, eu não posso só usar a minha lógica de engenheiro, a minha lógica humana, para resolver os meus problemas. Eu preciso da direção de Deus. Então, bota o pedido lá. Eu vou viajar, vou ministrar para Deus, ore pela proteção de Deus, porque eu não posso sozinho, irmãos. Então, isso é depender de Deus. Os pequenos grupos, irmão, que delícia estar aqui com os irmãos no nosso pequeno grupo. Nós vamos crescendo junto, nós vamos chorando junto, né? Nós vamos ali nos arrependendo junto, aprendendo junto. Quarta-feira foi uma maravilha, todo mundo saiu daqui apanhando de Deus, porque falou sobre o perdão. Irmão, o perdão mexe com a gente. Né? O perdão não é fácil, mexe com a gente, que a gente não quer perdoar. Igual o autor do livro, não queria perdoar uma situação super complicada. Ele tinha raiva da pessoa, falou, vou orar para que ele morra. Mas no final, Deus colocou no coração dele para perdoar uma pessoa que abusou da irmã dele. Um negócio terrível. Isso é no pequeno grupo. Então, meus irmãos, não perca as oportunidades de estar no caminho do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E Ele também conhece o caminho dos ímpios, porque o caminho dos ímpios vai perecer. O caminho da perdição. A Bíblia é muito clara. Não existe 3 opções. Lá em João 3 fala, quem crê em Jesus está salvo. Quem não crê já está condenado. Deus fala lá em Deuteronômio, povo de Israel, põe diante de vocês a bênção e a maldição. E ele fala, escolha a bênção para que viva. Não tem a terceira via, irmãos. Não tem. Lá no céu vai separar o joio do trigo. As ovelhas dos bodes, os lobos das ovelhas. Não tem outro caminho. Não tem a terceira via. A Bíblia é muito clara. E por isso que, no final, nós vemos. Põe essa fotinha para mim, Letícia, por favor. O caminho do justo. Volta um pouquinho, a outra. O caminho do justo é conhecido por Deus, é cuidado por Deus, é aprovado por Deus e nos conduz à vida eterna. Mas o caminho do ímpio é o contraste, leva à perdição, não tem estabilidade, é a palha voando para tudo quanto é lado, não tem futuro e é condenação. E o próximo, Jesus ele resume tudo na frase lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que o homem busca, tudo que a humanidade buscou, qual é o caminho para eu chegar à verdade? Os filósofos buscavam isso. O mundo busca isso. Qual é o caminho para eu chegar à felicidade, que é a vida? Jesus falou assim, eu sou os 3. Eu sou o caminho, eu sou a verdade que conduz você para chegar na vida. Eu sou os 3. Eu sou tudo. Eu sou o caminho que vai te levar.
Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Então, em Salmos, nós vemos 2 homens, 2 caminhos, são 2 estilos de vida e 2 destinos. Quais nós estamos escolhendo? Um caminho vai ser guiado pelo conselho. Você quer qual conselho? Conselho do ímpio? O conselho mundano? Ou o conselho da palavra? Jesus é a verdade. E qual o destino? Não tem como eu pegar uma BR-101 e achar que eu vou chegar em Petrolina. Não vai, eu tenho que pegar a BR-232 aqui. Porque o caminho me leva a um destino. E por isso que a Bíblia fala sobre andar, deter e se assentar. Fala sobre caminho, fala sobre conselho e fala sobre destino. E nós não temos uma outra decisão a não ser escolher ou Jesus ou não escolher Jesus. Pilatos, quando estava naquele momento ali da crucificação, pode vir os irmãos do louvor, a mulher dele teve um sonho. E aí ela falou para ele: olha, Pilatos, sonhei um sonho terrível. E ela fala assim: não se envolva com esse justo. Aí Pilatos foi naquela cena histórica, né? Foi lá e lavou as mãos. Mas na verdade, irmãos, não tem como a gente não se envolver com Jesus. Porque todo mundo está envolvido com Jesus. A Bíblia fala: quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. Não tem como se envolver com Jesus. Por isso que nós devemos pôr a nossa vida nele. Nós devemos construir a nossa vida em Jesus. Porque ele é santo, porque ele é digno. Ele merece a nossa vida. Ele merece a nossa adoração. Então, construa a sua vida. Construa a sua casa. Ande por esse caminho. Seja guiado pelo conselho da verdade. E entenda para qual destino você está indo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, comece a pensar nisso. Comece a refletir nisso. Como que você recebe a Jesus? Pela fé. A Bíblia fala lá, na carta de Paulo aos Romanos, com o coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a boca você confessa Jesus. Confessar é: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, sou pecador e eu quero mudança de vida, eu abro meu coração e eu recebo o Senhor na minha vida. Se você já está no caminho, você já é um filho de Deus, viva como tal, como justo, que rejeita as coisas do mundo, rejeita o caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ame a palavra, medite na palavra. Amém? Vamos cantar esse louvor?